Foi. Olá, meus amados irmãos, Deus abençoe todos os irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui no canal Jailson HMTV para dar continuidade ao a nossa pequena palestra. Mas antes de nós começarmos, eu já queria que você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscrevesse no nosso canal, desse o like e apertasse o sininho aí para você receber na sua casa automaticamente toda vez que a gente colocar um vídeo no nosso canal, você receber aí, tá bom, meus irmãos? Muito bem. Vamos aqui dar início à nossa pequena palestra e eu quero convidar vocês para ler as escrituras. Vamos ler em dois cantos da Bíblia. O primeiro vai ser no Evangelho de Lucas, capítulo 21 de Lucas, capítulo 21, que nós temos um assunto muito bom. E esse assunto, ele vai dar a abertura para o que a gente vai trazer quarta-feira, viu? Eu quero que vocês prestem atenção que esse assunto de hoje vai dar abertura para o que a gente vai trazer sobre quarta-feira. Então vamos lá, Lucas capítulo 21, Lucas 21, versículo 24 de Lucas. São as escrituras que a gente vai ler agora no começo da nossa pequena palestra aqui no canal Jailson HMTV. Lucas capítulo 21, muito bem, cadê? Deixa eu procurar aqui o capítulo 21 de Lucas. Lucas capítulo 21. E exatamente o versículo 44 de Lucas 21. Olha aqui, ó. Olha aqui a escritura que a gente vai ler agora. Lucas capítulo 21, versículo 24. Diz assim, ó. Versículo 24. E caíram ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelo gentil, até que os tempos do gentil se complete. Lucas capítulo 21, versículo 24. Agora vamos para Romanos. Romanos capítulo 25. Capítulo 11 de Romanos, versículo 25 de Romanos. Vamos lá para a escritura. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 25 de Romanos. Muito bem, muito bem. Romanos 11, versículo 25 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignore este segredo ou mistério, para que não possuímos de vós, para que não presumindo de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentil haja entrado. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Então hoje, meus amados irmãos, eu queria fazer como eu fiz sexta-feira, fazer uma pergunta, né? Qual é a diferença entre tempos do gentil e plenitude do gentil? Porque a gente leu em Lucas capítulo 21, versículo 24, que ali fala sobre tempos do gentil. Já em Romanos 11, 25, Paulo fala sobre a plenitude do gentil. Então a minha pergunta é essa: que diferença? Qual é a diferença de tempo do gentil para a plenitude gentil? Irmão, quando nós temos esse entendimento dentro da Bíblia e dentro das mensagens, especificamente dentro das mensagens proféticas, nós vamos chegar ao entendimento e a gente vai começar a entender porque em algumas mensagens o irmão Brana diz que a era da Laodiceia terminou, em outras mensagens o profeta diz que ela não terminou. E por isso que é uma grande confusão no meio dos pastores, dos pregadores dessa mensagem, porque tem aqueles que defendem o fim da era da Laodiceia e tem aqueles que defendem que ela continua. Sabe por que é o problema disso, irmão? Sabe por que tem esse problema? Porque a maioria dos ministros, dos pregadores, dos pastores, eu vou falar aqui no meu estado da Paraíba, eles não estudam a mensagem. Eles não seguem aquilo que o padrão que o irmão Brana deixou para nós. Ele disse no primeiro selo, parágrafo 9, estude as fitas, que ela trará para vocês a revelação. Mas os pastores aqui na Paraíba, irmão, essa palavra estudar para eles é uma maldição. Eles não estudam. Eles não querem estudar.
Sabe por que também ele não quer estudar as mensagens, irmão? Da maneira que o irmão Brana disse que era para fazer? Porque vai tocar eles vão encontrar coisas que eles fazem ao contrário. Porque a maioria dos ministros aqui na Paraíba, o negócio deles é só dinheiro. Me desculpe, me perdoe falando isso, mas é a verdade. A maioria dos pastores aqui na Paraíba é só querer os dízimos dos irmãos. E que eles for estudar as mensagens do profeta, da maneira como o irmão Brano ensinou, eles vão encontrar pontos que vai falar contra o que eles estão fazendo. E eles não querem aceitar. Muitos pastores aqui na Paraíba não são humildes, como o irmão Brana. O irmão Brana começou a pregar de 1932, de 1933, e ele pregou até 62, muitos assuntos. Quando chega em 63, que o profeta recebe a revelação dos selos, o cordeiro ficou com ele durante aqueles dias todos lá no quartinho, revelando para ele os mistérios. Ele teve de corrigir certas coisas. Por exemplo, ele antes do selo, ele disse que a grande multidão de Apocalipse 7 e 9 era noiva. Mas, quando o selo veio, ele disse assim, eu estava equivocado. Ele corrigiu e disse que aquela grande multidão de Apocalipse 7, versículo 9, não era noiva, era a igreja purificada que passa a pregar de tribulação. Em outras palavras, as virginécias. Então, muitos assuntos que o profeta de Deus tinha pregado antes do selo, quando chegou o selo, ele foi humilde para dizer que estava equivocado. Por exemplo, quando ele pregou a mensagem as 10 virgens, 144 mil, em 1960, ele disse que aquele cavalo branco de Apocalipse 6, do primeiro selo, era Cristo. Era Cristo. Mas quando o selo veio, ele disse, não, eu estava errado. Aquele cavalo branco de Apocalipse 6, do primeiro selo, era o anticristo. Então ele foi humilde em reconhecer que ele estava equivocado em certas coisas, e o selo corrigiu. E ele disse para a sua igreja. Mas muitos pastores da mensagem não fazem isso não, irmão. Eles não são humildes, porque eles são arrogantes, são nicolaítas e por cima ainda são unicistas. Mas vamos ver aqui, vamos entrar aqui. Eu vou deixar isso aí, só para dar uma abertura aqui ao nosso assunto. E eu quero até pedir perdão aos irmãos, porque tem vezes que muitas pessoas acham que eu sou arrogante, mas eu não sou arrogante. Eu defendo o que é verdade, tá bom, meu irmão? A verdade. Então, qual é a diferença entre tempos do gentio e plenitude do gentio? Irmão, quando você chegar a esse entendimento de ver a diferença de tempo do gentio para a plenitude do gentio, aí você vai entender aquilo que o profeta de Deus, o sétimo anjo, fala nas mensagens. Quando ele diz que a era de Laodiceia terminou, você vai entender porque ele disse isso. E quando ele diz que ela continua, você também vai ter o entendimento disso. Então, a gente precisa disso, irmão. Porque tudo está revelado nas mensagens. Deus, Cristo, o anjo forte, desceu e trouxe toda a revelação do livro e entregou para o sétimo anjo. Eu queria começar aqui na mensagem O Profeta do Século XX. Eu quero usar só essa mensagem, que é só essa mensagem, basta. Essa mensagem, O Profeta do Século XX. E queria começar aqui, essa mensagem, que eu não estiver equivocado, ela foi escrita pelo irmão Liveio, certo? Permitido pelo irmão Brana. Quando o irmão Liveio escreveu esse livro, O Profeta do Século XX, o irmão Brana ainda estava vivo, e eu acho que foi em 1964, que eu não estiver equivocado. Muito bem, aqui no parágrafo 3, veja o que é que, parágrafo 2 da mensagem O Profeta do Século XX. Veja o que é que o profeta diz sobre isso, sobre o tempo do gentio e a plenitude. Ele diz assim, este período no qual Deus está tratando, Deus está tirando um povo dentre o gentio, é conhecido como a plenitude do gentio. Em Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignore este segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio à parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado. Aí o irmão Brano diz, terminará quando o último membro dos eleitos houver entrado. O último eleito. O último eleito, quando ele entrasse, a plenitude do gentio terminaria. Mas sobre esse último eleito, isso é um assunto que vamos deixar para o futuro. Mas vamos adiante aqui no parágrafo 3 da mensagem O Profeta do Século XX, o irmão Brana diz aqui, ó. A plenitude do gentio é a parte maior de outra
bem conhecido período de tempo que está determinado agora mesmo, e qual é conhecido como o tempo do gentio. Isso é Lucas 21, 24. Então você veja que ele está aqui referindo sobre a plenitude e o tempo. Ele continua assim, dizendo. Aí ele cita. Ele cita aqui, ó. Lucas 21, 24, foi o que a gente leu. E ele diz assim, ó. Olha o que ele diz. Deve-se notar imediatamente que esses dois períodos correm junto. A plenitude do gentio e o tempo do gentio corre junto. Aí ele diz assim. Porém, que um é político. Qual é o político, irmão? Qual é a parte política? É o tempo do gentio. E ele diz assim, enquanto que o outro é espiritual. Os tempos do gentio é o período de tempo político referindo ao domínio gentil sobre Israel. Como começou quando Nabucodonosor levou cativo a Israel e terminará quando Deus restaurar a Israel como domínio mundial. Então você veja qual é a diferença de tempo do gentio para a plenitude. Tempo do gentio, irmão Brando, diz que é a parte política. E essa parte política, que é o tempo do gentio, começou lá em Nabucodonosor com Daniel. Leia lá o livro de Daniel para você ver que começou lá. O tempo do gentio é a parte política. E a plenitude do gentio, meu irmão, é a parte espiritual. É a era da igreja. Vamos adiante aqui com o profeta. No parágrafo 4 da mensagem, o profeta do século XX, ele continua. A plenitude do gentio é a época espiritual. Tá vendo aí? Tempo do gentio é a parte política. E começou lá em Daniel, lá em Babilônia. E vai terminar quando a restauração vir sobre Israel. Quando Israel for restaurada. É aquilo que os apóstolos perguntou a Jesus. Qual era o tempo da restauração sobre Israel? E Jesus disse que não sabia. Ele disse, em outras palavras, eu não sei o tempo que vai trazer essa restauração para Israel. Mas veja aqui no parágrafo 4. A plenitude do gentio é a época espiritual do gentio, na qual notamos que Israel é cegada, enquanto que, por outro lado, luz aparece ao gentio. Este período terminará quando Cristo vier por sua noiva gentia. Esse também é outro assunto que a gente vai deixar para quarta-feira. Falando aqui sobre a segunda vinda de Cristo, quando ele vir. Então, ele bota o fim à plenitude do gentio. Mas vamos adiante aqui, no parágrafo 5, ele diz assim ainda da mensagem, o profeta do século XX, ele ainda continua dizendo assim, ó, a plenitude do gentio, indicado por Paulo, em Romanos se identifica em Apocalipse como as eras das igrejas. Tá vendo aí? Então, a plenitude do gentio de Romanos 11, 25 é as mesmas 7 eras da igreja, que formam a plenitude. E irmão Brando continua aqui, ó. São uma e a mesma coisa. A prova disso se encontra em Apocalipse capítulo 2 e 3. Ali está o Espírito falando aos mensageiros das 7 eras da Ásia Menor. Começa com o mensageiro da igreja de Éfeso e termina com o mensageiro da igreja de Laodiceia. Estas são igrejas gentias. Em nenhum momento o Espírito fala à igreja em Jerusalém, a qual é uma igreja judia. Se ele houvesse estado se dirigindo à igreja gentia, como a igreja judeia, ele deveria, por necessidade, falar à igreja em Jerusalém. Mas não foi assim. O grupo da igreja original é deixado fora e é exatamente como deveria ser. Deus tem deixado de tratar com os judeus. Uns poucos judeus virão por eleição divina, mas não muitos. E estes pertencerão à época do gentio. Veja, a perfeição disso no tipo de José encontra-se com os seus irmãos no Egito. José
tipo perfeito de Cristo, tem sido traído por seus irmãos no Egito. Agora, no Egito eles estão diante dele, tem muito medo, porém ele amorosamente cumprimentou, sem dúvida, a noiva gentia de José não estava ali. Então é aí, irmão, quando isso vai acontecer, quando o profeta, os dois profetas de Apocalipse 11 estiver na terra. O profeta de Deus, na mensagem, o arrebatamento para os 180, ele deixa isso claro, que Cristo vai vir através dos dois profetas. Então, se os 144 mil vão reconhecer Cristo através do profeta Moisés e Elias. Muito bem. Então, aqui está, irmão, a diferença de tempo do gentil e plenitude gentil. Quando a Bíblia fala do tempo do gentil, está falando da parte política. E quando fala da plenitude gentil, está falando da parte espiritual. E eu quero dizer para você que a parte espiritual, a era de Laodiceia, na sua parte espiritual, como plenitude do gentil, ela terminou em 63, irmão. Em 1963, a era de Laodiceia terminou como plenitude do gentil. Chega ao fim. Agora, como tempo do gentil, como parte política, tanto política externa, que é a política comum, como a política interna, que é a política religiosa, continua. Ela continua aí como política, como parte política, mas como parte espiritual, Laodiceia chegou ao fim. Mas vamos mais um pouquinho aqui adiante. Eu quero ler só o parágrafo 45 da mensagem, o profeta do século XX, para a gente concluir essa pequena palestra de hoje, porque quarta-feira nós vamos trazer um assunto muito importante sobre a era de Laodiceia. Certo, meu irmão? Parágrafo 45 da mensagem, o profeta do século XX. Veja o que é que o irmão Brana ensina sobre isso aí. Parágrafo 45, ele diz assim, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Agora, nesses últimos dias, quando os mistérios de Deus serão consumados, teremos um mensageiro que será profeta. E o Messias diz, e assim diz o Senhor, estará novamente conosco, como esteve com o apóstolo Paulo. Deixa eu voltar novamente aqui, que o irmão Brana falou algo bem interessante. Vamos lá. Agora, nesses últimos dias, quando os mistérios de Deus serão consumados, teremos um mensageiro que será profeta. E o assim diz o Senhor estará novamente conosco. Como esteve com o apóstolo Paulo, este profeta mensageiro deve estar entre nós nesse momento, já que Israel tem regressado à sua terra. Quando foi que Israel voltou para sua terra? Em 1948. Irmão Brana diz, os tempos do gentil logo haverá terminado. Portanto, a plenitude estará por concluir. Por consequente, este poderoso profeta mensageiro deve estar em algum lugar agora mesmo. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude e nos abençoe. Então, essa aí, irmão, é a diferença de tempo do gentil e plenitude do gentil. O tempo do gentil está falando da parte política, que começou lá em Nabucodonosor. E a plenitude do gentil fala da parte espiritual, quando Deus começa a tratar com o povo gentil. Deus deixou de tratar com o judeu, agora está tratando com o gentil através da plenitude do gentil. Então, essa é a diferença. Agora, quando você for ler as mensagens do profeta e ver onde ele diz, a era de Laodiceia acabou, e depois ele diz, não, ela continua, você vai poder compreender e entender o que ele está dizendo. Quando ele fala que a era de Laodiceia terminou, ele está falando da parte espiritual. E quando ele diz que Laodiceia continua, ele está falando da parte política, tanto externa, que é a política nacional, a política comum, como interna, que é a política religiosa. E essa política tão religiosa, ela deu início com o sistema nicolaíta, porque a gente sabe, irmão, que a maioria dos pastores da mensagem são nicolaítas. Então, meus queridos, que Deus abençoe. E mais uma vez eu quero pedir para vocês que não é inscrito no nosso canal, que se inscrevam no nosso canal, dê o like e aperte o sininho para você receber os nossos conteúdos aqui do nosso canal Jailson HMTV. Então que Deus abençoe, um forte abraço, e quarta-feira a gente vai continuar com esse assunto em outra linha, mostrando
os acontecimentos que trouxe o fim de Laodiceia. Laodiceia, como plenitude gentil, isso não é uma pergunta que eu vou fazer, não. Eu estou fazendo uma afirmação. Laodiceia, como plenitude gentil, terminou em 1963, no dia 28 de fevereiro. Foi o fim de Laodiceia como plenitude gentil. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe e um forte abraço. E quarta-feira, que for da vontade de Deus, nós estamos mais uma vez aqui no nosso canal Jailson HM TV. Deus abençoe e um forte abraço para vocês e shalom.